Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, né? A gente teve o capítulo mais recente da Dandadan e mostrou que a Yase tem vergonha do Okarun. Cara, isso é muito preocupante, mas ao mesmo tempo que ela tem vergonha, ela gosta dele. Como assim, Matheus? Como assim? Cara, ao mesmo tempo que ela tem vergonha, ela gosta dele. Eu vou estar desenvolvendo esse ponto e não é aquilo. É teoria não, é o fato, tá? Isso aqui é fato, beleza? Então, sem mais delongas, e vamos pra esse vídeo é aquele vídeo de melhorar seu desenho. Pô, que vídeo bacana, cara, muito da hora esse vídeo, cara, que gostoso. Então já deixa aí embaixo nos comentários comenta aí embaixo, adorei esse vídeo, que vídeo gostoso. Já bota aí embaixo nos comentários e vamos pro conteúdo. Vamos lá, né? Pessoal, é o seguinte, o que aconteceu no capítulo mais recente de Dandadan? A gente tem simplesmente a Yase ignorando constantemente o Okarun, né? Então ela não é só ignorando, ela tá sendo ignorante com o cara. Então ela tá sendo rude, tá sendo grosseira com o Okarun. É só lembrar que o que ela falou, né? Eu jamais sairia com você, né? Isso não é algo que se fala pra um cara que, tipo, te salvou, né? Então ela falou, eu jamais sairia com você. Você é aquele tipo de pessoas que como ela usa essa linguagem aqui. Você é aquele tipo de pessoa que quando ganha uma coisa, força a pessoa a fazer aquilo que você quer, né? Então meio que falando que o Okarun fosse um cara interesseiro. Enfim, não bastando o Okarun ter levado ela da rua onde aconteceu até a porta de casa, a menina já vem com grosseria pro lado dele. Enfim, só que o que acontece é o seguinte, a gente tá vendo todo esse histórico, né, da Yase, ela sendo grosseira com o Okarun, e isso resulta em uma coisa, simplesmente que nessa cena aqui, que vocês estão vendo, a Yase olhando pra trás, a Yase quando vê o Okarun já meio que fica meio tipo sem jeito, isso só revela que a Yase, ela gosta do Okarun, só que ela tem vergonha em público de mostrar esses seus sentimentos. Eu quero tanto chupar um priquitinho. Como assim, Matheus? Vamos por parte, tá? Primeiro ponto é o seguinte. Quando o Okarun... Vamos voltar, tá? Quando o Okarun estava sozinho com a Yase, sozinho lá no banco, conversando, o que ela mostrou pro Okarun? O que ela falou pro Okarun? Vamos lembrar. Ah, Matheus, sou ruim de memória. Eu te ajudo, cara. O que ela fala o seguinte. Quando você apareceu lá na minha sala, meio que o meu sentimento foi um sentimento de alívio. Eu tava com angústia olhando para aquela porta, né, vazia. E quando você apareceu, eu tive um sentimento de alívio, como se eu estivesse esperando isso todos os meus dias isso acontecesse e isso me aliviasse, ou seja, eu estava feliz por te ver, mas eu não sei por quê, beleza? Então ela revelou um pouco do cuidado, né, do gosto que ela sente algo pelo Okarun, só que ela não fala isso, ela só fala, olha, e foi um sentimento de alívio, né, conversa vai, conversa vem, mais tarde eles vão pro encontro com as amigas da Yase, né, e o que acontece? O Okarun fala pra Yase, vamos lembrar, tudo isso são os dois sozinhos, tá? O Okarun fala pra Yase que ela gosta dele, ele gosta dela e ela gosta dele. Ela começa a negar, diz que jamais faria isso, de que não tem sentido e entra num arco do Doris. Beleza. Quando a gente vê essa análise de tudo que aconteceu, pessoal, que o Tatsu tem trago pra gente, que é a Yase, ela revela seus sentimentos quando está sozinha. Ela revelou os sentimentos dela no banco, ela revelou seus sentimentos para o Okarun, voltando para casa, conversando, então ela revela seu sentimento, e isso é porque ainda é a Yase, e para dar mais força a esse ponto, vamos voltar lá pro começo da obra, pro capítulo 10, o que acontece? O Okarun, ele tá querendo falar com a Yase, dizendo que tem, como eu vou dizer, ele tem informações sobre a bola dourada, né, sobre que pode ter suas bolas de volta. Quando ele chega lá fazendo aquela pose bem marcante, né, que todo mundo lembra, o que a Yase faz? Ela começa a ignorar ele. O Okarun fala, a Yase, vamos conversar, eu preciso falar com você a sós. E a Yase cheio de amigas. A Yase vai falar, eu não quero conversar com você desde do que aconteceu mais cedo, que você não queria falar comigo. Aí o Okarun pega e fala, eu falei aquilo
no calor do momento, mas eu gosto de falar com você. Aí ela, não, mas não interessa, só sai daqui e fique longe de mim. Enfim, o Okarun logo em seguida, ele pega e fala, mas a Ayase, a gente conversou muito toda essa manhã, o que é que aconteceu? Então, a Ayase, nesse exato momento, ela tá sendo bem grosseira com o Okarun, ao ponto das amigas dela falar, ô Ayase, peraí, vocês estão tendo uma DR aqui. Aí o Okarun pega e fala, Ayase, eu gosto de conversar com você, né, eu gosto de conversar com você, então mesmo que você não esteja falando isso, é vergonha. Aí, cara, quando ela fala isso, eu gosto de conversar com você, todo mundo fica, meu Deus, que coisa foda, vai nerdão, vai nerdão. Enfim, só que a Ayase fala que não gosta dele, que para ele ignorar ela e sair da sala. Sai daqui, vaza, né? Ela meio que ignora o Okarun, sai daqui. Ela começa a ser rude e grosseira e meio babaca com ele. Aí ele termina usando essa frase: se você tem vergonha de ser minha amiga, é só você dizer, né? Então, tipo, é meio que ele fala, é realmente tão vergonhoso ser minha amiga, né? Ser amigo meu. Enfim, ele pega e sai meio que indignado, inconformado com a situação que aconteceu de Ayase realmente humilhar o cara na frente das suas amigas. E o que acontece? Aí suas amigas começam a pesar em cima da Ayase. Ayase, se vocês são amigos, que você tá dizendo que é, e não são namorados, nada disso, então não precisava ser tão grosseiro assim. Isso é pesado até pra você. Era só você rir, né? Você brincar, rir e levar na esportiva. Mas isso consegue ser pesado até pra você, né? Isso foi muito rude e muito grosseiro, Ayase. Então esse menino não merecia isso. Enfim, aí mais tarde a Ayase vai lá e vai conversar com o Okarun a sós, novamente a sós, vai conversar com o Okarun e fala de tudo o que aconteceu, pede desculpa por ter falado aquelas coisas, e o Okarun fala que tá tudo bem, é importante você estar comigo. Aí a Ayase pega e fala, mas o Okarun, eu não tenho vergonha de ser sua amiga, não tenho vergonha de falar com você. E o Okarun reforça, não tem problema, não tem problema você falar isso, deixa isso pra lá, e ele muda de assunto, mas em resumo, ela fala, eu até gosto de conversar com você. Enfim, então isso, pessoal, isso é lá no começo da obra. No capítulo 10, 12, tem esse momento, né? Após eles terem aqueles beijam, aquela bicada assim de boca. Ou seja, nos capítulos atuais, quando a Ayase, ela tá constantemente ignorando, dando fora, sendo grosseira, isso tudo tá acontecendo porque ela e o Okarun estão juntos no mesmo canto, tá? Com outras pessoas. No momento que o Okarun estiver a sós com ela, ela vai revelar os seus sentimentos para ele, de uma forma sutil, nada ao ponto de ser muito, muito gritante, beleza? E o que me dá a entender é que a Ayase de fato gosta do Okarun, isso é nítido, convenhamos, pessoal, é só usar esse painel. Matheus, qual o painel? Aquele painel. Quando o Okarun convida ela para sair, e eles fazem aquela pose de ficar um olhando para cada outro, o que acontece? A Vamala fala, até parece que vão se beijar, e ela fica toda desequilibrada e ela olha pro lado, ela fica com vergonha. Só reforça que a Ayase tem vergonha do Okarun. Aí ela começa a ficar com vergonha porque está presente quem? A Vamala. Não é porque eles estão porque se estiver sozinho, se ele falasse alguma coisa, eles iam brincar por ali mesmo, ficar perturbando um com o outro. Mas o fato da Vamala ter falado isso já desequilibrou a Ayase. E quando o Okarun, cara, esse é o momento que mais é forte. Quando o Okarun vai embora, o que acontece? A Ayase simplesmente olha pra trás, né? Então olha pra trás e olha o Okarun indo embora meio que tipo mal pelo que aconteceu. E novamente, quando ela encara o Okarun pela primeira vez, depois dessa conversa, né? Lá na frente dos seus amigos, ela já meio que se espanta e vê, poxa, ele tá aqui, aquele garoto tá aqui. Então ela já fica com toda rosada, né? Coroada. E a mesma coisa, o Okarun já fica todo com vergonha, mas eles começam ela começa, na verdade, né, a xingar o nosso Okarun. Então, para concluir, dá a entender o seguinte, que o Okarun e a Ayase, eles se gostam, e o mais importante é que a Ayase, ela está sendo essa pessoa meio babaca que ela está sendo, porque está com outras pessoas ao seu redor. Beleza? A gente ainda vai fazer um vídeo aqui no canal sobre o vacilo que foi o Okarun, o que ele fez no último capítulo, mas o mais importante, mesmo esse vacilo, ele atrapalha um pouco só, mas não chega, ele não perdeu a bola ainda, né? Não perdeu o jogo, ainda tá no jogo. Mas o fato da Ayase, cara, isso é muito nítido do Tatsu. Eu vou também trazer um vídeo que o Tatsu fez uma entrevista e ele falou muito sobre a obra, né? Sobre Dandadan, isso é bem bacana. Enfim, depois eu faço um vídeo, não sei se eu vou mandar pros membros ou jogo pra todo mundo. Mas, em resumo de tudo, pessoal, o que eu quero trazer para vocês como conclusão é que a Ayase, ela tem vergonha
do Okarun na frente das outras pessoas. E não é vergonha dele, do Okarun em si. Ela tem vergonha de revelar os seus sentimentos como um medo do julgamento que as pessoas têm sobre ela, né? E vamos lembrar que a Yase no começo, ela sempre foi aquela garota meio que descolada, tudinho desenrolada, e que tinha uma preocupação do julgamento das pessoas sobre ela, né? Não é à toa que quando o Okarun aparece, ela fala, não parem de espalhar boatos sobre mim. E a mesma coisa quando eles dois ficam deitados no chão da escola, e quando vão lá pra enfermaria, né? Mas pra aquela salinha da diretora, eles novamente ficam falando sobre, a Yase fica falando sobre o julgamento que as pessoas vão fazer sobre ela. Beleza? Então ela tem vergonha de revelar os seus sentimentos para ele na frente de outras pessoas. Mas a sós, ela é a Yase que a gente conhece. Beleza? É isso. Eu trouxe o começo da obra e trouxe os capítulos atuais para fazer muito sentido para você, para não ficar só teorizando. Cara, isso aqui é um fato, tá? E novamente o que eu falei para vocês desde o começo do vídeo. Bota aí embaixo. Que vídeo gostoso, cara, que vídeo maravilhoso. Cara, se tiver, vamos lá, tem 100 visualização, no mínimo 100 visualização. Isso é pouco, né? Porque não, mas se tiver 100 visualização, todo mundo que assistiu tem que botar, que vídeo gostoso. Isso é o compromisso, tá? Que vídeo gostoso, que vídeo gostoso. Bota aí embaixo nos comentários, adorei esse vídeo gostoso, dan. Bota aí embaixo. Cara, isso aí vai ser surreal se todo mundo que assistiu o vídeo comentar, vai ser maravilhoso. Bom, é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo do Tempo Nerd. Falou!